Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. Olá pessoal, voltamos. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Pode Transferir, o seu podcast para ficar por dentro do ecossistema de meios de pagamento. E a gente começa essa nova temporada com novidades. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Nunes, cofundador e diretor comercial da Transfira. Aqui na Transfira a gente é especialista em Pix. Nós somos uma fintech de gestão e automação de pagamentos e recebimentos, que ajuda empresas a simplificarem suas rotinas financeiras. Se você quiser saber mais sobre a gente, acesse transfira.com. E falando em novidade, quem acompanhou a temporada passada sabe que o Pode Transferir é uma parceria entre a Transfira e o Finsiders. E para uma nova temporada, tenho muito orgulho de apresentar o Danilo Martins também como nosso host. O objetivo dessa mudança é fazer com que o papo seja ainda mais enriquecedor e que a gente aprenda ainda mais sobre meios de pagamentos com toda a experiência que o Danilo e conhecimento que ele tem do dia a dia. Danilo, por favor. Fala, Fernando. Fala, pessoal, todos os ouvintes aí. Obrigado, é um prazer aí estar com vocês e estou muito feliz aí, contente com esse novo projeto, né? Essa nova temporada. Estou muito feliz e contente com essa nova temporada do Pode Transferir, agora ao lado aqui do Fernando para conduzir algumas entrevistas, alguns papos bem interessantes aí sobre meios de pagamento. Para quem não me conhece, eu sou jornalista especializado em finanças, atuo na área há mais de 10 anos, fui repórter e editor assistente do Valor Econômico e hoje sou fundador e publisher do Finsiders. O Finsiders é um portal especializado no mercado de fintechs que tem crescido bastante e já se tornou referência em conteúdo exclusivo sobre o setor. Boa, Danilo. Seja super bem-vindo. Vai ser uma honra contar com você durante essa temporada. E para que a gente não perca mais tempo, vamos, ao tema de hoje, que é o Embedded Finance. Falando sobre o nosso tema, o Embedded Finance torna possível que as empresas que atuam fora do mercado financeiro, a gente está falando de varejistas, operadoras de telecom, empresas de educação, que essas empresas ofereçam produtos e serviços financeiros para os seus clientes. É uma tendência, que também pode ser traduzida como finanças embarcadas ou finanças embutidas e possibilita aí a criação de produtos direcionados e relevantes que visam entregar a experiência perfeita ao usuário. Boa, e para entender esse cenário, nosso convidado de hoje é o Bruno Diniz, cofundador da Spiralen e head da América Latina da F-Data. Ele também é autor do livro O Fenômeno Fintech. Bruno, é uma super honra contar com a sua presença aqui no Pode Transferir. Fique super à vontade, seja bem-vindo. Maravilha, um prazer é meu, pessoal, e espero contribuir bastante nesse papo que a gente vai ter aqui, que é um tema que eu gosto bastante também. Muito bom. Para a gente começar, Bruno, a gente tem ouvido muito falar aí das empresas, que não têm serviços financeiros, empresas não financeiras que estão embutindo serviços financeiros, mas de um modo geral, quais são os benefícios desse conceito de Embedded Finance para o mercado como um todo? Ótimo, legal, Danilo. Bom, a gente tem esse fenômeno de termos cada vez mais empresas de fora do segmento financeiro prestando, oferecendo produtos e serviços financeiros para os seus clientes. Isso se tornou mais fácil a partir do momento que a gente tem também provedores especializados nisso, que trabalham com o que a gente chama de Banking as a Service, e conseguem pegar essa capacidade e colocar para esse outro player. Acho que os benefícios para o mercado são claros, a gente tem mais alternativas ainda. Se a gente já entendia que as fintechs, como provedores de serviços financeiros alternativos, já era uma possibilidade, um caminho novo a ser aberto, quando a gente olha para esse cenário de Embedded Finance, a gente expande isso muito mais, porque praticamente a gente passa a ter qualquer player podendo ser uma espécie de banco, ou provedor de serviços financeiros. E cada vez mais ajustado na jornada do cliente, então com um entendimento melhor daquele perfil daquele cliente. Então a gente começa a desenhar uma realidade maior, onde a gente não se relaciona somente com entidades financeiras, ou que carregam o rótulo de entidade financeira, seja ela banco, fintech, cooperativa de crédito, o que seja. Mas você começa a ter um tipo de interação diferente com as marcas que você consome no seu dia a dia. Então, para diferentes empresas, seja como você falou, de segmento de educação, varejo, e por aí vai, você começa a ter também uma possibilidade de ter sanado ali a sua dor, sua necessidade financeira diretamente com esse player ao longo da jornada de relacionamento que você tem com ele. Então, isso para mim é uma virada de chave para o mercado e expande muito mais aí questões como acesso, inclusão, e mais do que isso, produtos que estão totalmente encaixados ali na sua jornada e que você não precisa fazer nenhum tipo de movimento de fricção, de ter que sair fora, você está consumindo uma solução, você precisa sair para
pegar, por exemplo, um crédito em outro lugar e voltar, então tudo, como exemplo, né, tudo acaba ficando no mesmo sentido, na mesma direção, né? Isso é bastante interessante também. Cara, muito legal isso, né? Porque a gente tá vendo um movimento que qualquer empresa de qualquer setor, ela pode se valer desse conceito do Embedded Finance, né? Se eu não me engano, Bill Gates comentou isso no passado, que o importante não é o processo de bank, mas é de banking, né? Que é você servir para o seu cliente, para o seu usuário, a necessidade que ele tem, resolvendo os problemas que ele tem. E às vezes são problemas de banking, que é exatamente fazer pagamentos, receber, mover dinheiro, fazer inclusão por meio de soluções que não necessariamente são um banco, certo? Exatamente. E a frase célebre dele lá que ele falou, que foi na meados de década de 90, né? Que banking is necessary, banks are not, né? Assim, obviamente a gente exagera no conceito, mas a questão é, nós estamos falando de outras interfaces. Às vezes o banco ele tá ali no background, mas a forma é, você não precisa daquele movimento de ter uma exclusividade ou relacionamento, né, a solução das suas necessidades financeiras vindo de um player de banco, né? Acho que a questão do acesso ao serviço financeiro, seja por quem seja prestado, é muito mais importante. E a gente tem uma realidade hoje mais digital que permite que tudo isso aconteça de uma forma sem atrito, de uma forma totalmente integrada na sua rotina, no seu dia a dia, sem aquela grande fricção que a gente passava durante muito tempo, de ter que gastar às vezes um tempo grande no seu dia, uma porção do seu dia importante, tendo que se deslocar para passar pelos ritos burocráticos e também pelas poucas alternativas que você tinha quando a gente falava de finanças, né? Então, ter isso embedado, né, fluido, de forma fluida nas nossas diferentes afazeres, nas nossas diferentes jornadas, faz toda a diferença. Cara, sensacional. Acho que quem nunca passou pela burocracia de ter que trocar uma senha e habilitar um cartão num caixa eletrônico, né? Cara, aproveitando o gancho dessa pergunta inicial, no Brasil, quem que você tá vendo, assim, qual que é o setor que está se aproveitando mais desse conceito e algum case de sucesso que você gosta de exemplificar e mostrar para as pessoas, isso aqui é Embedded Finance? Olha, eu gosto de falar assim, qual o mais popular? O mais popular para mim é o segmento de varejo. Ele é onde mais estamos vendo inovações. A gente vê o caso Magazine Luiza, a gente tem o caso, por exemplo, além da Magazine Luiza, enfim, diferentes outros varejistas, grandes varejistas também, Riachuelo, todos eles querendo olhar para esse tipo de mercado, que na verdade eles já tinham uma oferta de produtos e serviços financeiros, a gente olha aí, muitas vezes baseado num cartão, né, em um braço de financeira, mas isso sendo feito de uma forma muito old school ainda. Hoje a gente já vê essa realidade sendo feita no contexto dos serviços financeiros digitais, né? A gente tem o exemplo da Bank também, que é lá do pessoal da Via, né? Então muito intimamente ligado ali ao que a Casas Bahia oferece, que é do grupo Via, né, em termos de alternativa. Então eles conseguiram, inclusive, né, porque assim, já é reconhecidamente famoso o caso das Casas Bahia terem o seu crediário, né? Hoje em dia é o Buy Now Pay Later, e isso também não passa também de uma forma de crédito embutido dentro da jornada. Você consegue ali, no momento da aquisição, ter esse crédito ao consumidor ali e pegar o seu produto. Só que eles estão transpondo isso para a realidade digital. Então, eles embutindo isso dentro do aplicativo e dentro do aplicativo dando outras possibilidades de conta e coisas que podem fazer sentido, especialmente para um público da base da pirâmide que já tem um relacionamento de longa data com as Casas Bahia, por exemplo, né? Isso é um exemplo. Isso é o mais básico, tá? Assim, varejistas entrando nesse mercado é o mais básico. Eu gosto de olhar para outros segmentos, quando a gente olha, por exemplo, a questão dos seguros, né? Acho que tem um mercado grande, enorme para o Embedded Insurance, né? Que está dentro do guarda-chuva. O player brasileiro hoje que mais olha para isso, faz isso, é o 180 Graus Seguros, são super novos aí no mercado e já tem cases muito interessantes sendo discutidos com a indústria e muito no papel de desenhar essas jornadas, de integrar, inclusive, grandes seguradoras dentro do processo. Então tem um case deles também que eu acho que ajuda a abrir muito a cabeça da gente, foi quando eles fizeram junto com a Azul Digital, né? Azul Digital, se eu não me engano, foi comprado pela Estapar recentemente, é um provedor do famoso Zona Azul, né? Que você vai, para na rua e você deixa o teu carro ali estacionado, né? E aí eles fizeram um piloto em Curitiba, onde você, no momento que você deixa o carro, já vem uma notificação perguntando se você não quer segurar o que tem dentro do carro ali por alguns centavos a mais ali no valor que ia ser cobrado de Zona Azul, né? Então, isso mostra que se você fosse olhar para a indústria e ter que gerar fricção de criar um produto previamente descolado dessa jornada, não ia pegar, porque você precisaria parar. Imagina você tendo que ir num corretor ou abrir no celular para poder contratar especificamente esse produto. Agora, quando você tem isso sendo ofertado em momentos que você nem sabe que você precisa dessa solução, isso tem um poder gigantesco de destravar muito valor, né? Então, assim, é um produto muito específico e pontual, mas que ele, sendo ofertado naquela etapa da jornada, ele vira o jogo. E isso, para mim, é um melhor exemplo de quando a gente expande para quantas outras jornadas que a gente tem
também dentro da nossa vida que podem ter produtos e serviços financeiros embutidos, né? E colocando mais um exemplo que a gente tem no mercado é o exemplo da Tribe, né? Falando em educação, né? A Tribe é um player que ela treina aí programadores, forma programadores, um problema sério que a gente tem no Brasil, e ela vem com uma proposta de sucesso compartilhado, que inclusive tem um player americano chamado Lambda School, também tem o mesmo modelo, ou seja, você pode optar por não pagar o curso, assim, em mensalidades, mas sim você ter o treinamento e só começar a pagar por o curso se você for empregado e passar a ganhar um valor acima de R$3 mil, por exemplo, né? Então, tá vendo? Nova forma de financiamento que vai permitir com que a pessoa consuma a solução e que traz um outro tipo de receita financeira para esse mesmo player que tem o foco educacional, mas que também tem essa possibilidade que dá inclusão, acesso e também uma receita para a empresa. Você fala sobre esse caso no seu novo livro, né? A Nova Lógica Financeira. Eu estava inclusive lendo aí esses últimos dias justamente esse capítulo que cita aí o caso da Tribe, que é um exemplo aí de como que empresas de educação aí vêm embutindo serviços financeiros, né? Em saúde a gente tem visto esse movimento também, operadoras de telecom. Agora eu fiquei pensando numa coisa, Bruno, a gente tem um movimento aí do Open Finance, né? E uma das figuras criadas pelo Open Finance é a figura do iniciador de pagamentos, né? Do iniciador de transações de pagamento. Como que ele se relaciona dentro desse contexto maior de Embedded Finance? O Embedded Finance por si só, né, assim, a capacidade que as pessoas têm de distribuir produtos e serviços financeiros muitas vezes está integrado com o as a service, né, o banking as a service. Então você está plugado muitas vezes via APIs com uma instituição, um provedor que detém a tecnologia, as licenças e você consegue transpor isso para a realidade do seu cliente. Então já é uma realidade de APIs, uma realidade de integrações, né? E quando você olha para a realidade, o contorno de Open Finance, isso exponencializa, porque tudo isso é a nova forma como os serviços financeiros estão integrados. Então faz bastante diferença. O iniciador de pagamento também é um componente, né, um novo player que consegue de uma forma automatizada se inserir dentro de uma jornada para poder conseguir fazer uma movimentação de recursos, né? Então tudo isso favorecendo, ele fortalece o conceito como um todo, trazendo mais camadas de automação, de operacionalização, de personalização, né, que é exatamente onde esses dois mundos se encontram, né? E aí eu falo, a gente tem uma evolução de infraestrutura, até falo isso no meu livro, no último que você citou, A Nova Lógica Financeira, né? E por que chama Nova Lógica Financeira? Porque a lógica antiga era você consumir produtos e serviços financeiros porque mantinha um rótulo de player desse setor, hoje não mais. Então a coisa fica mais ampla e para que isso aconteça, a gente tem também vários elementos de infraestrutura que vão se acumulando, né? Tem uma evolução regulatória, a gente tem as peças, por exemplo, o Pix, que já é um elemento que consegue ser mais uma peça que ajuda nesse processo, deu mais competitividade para várias fintechs, inclusive para empresas que estão distribuindo produtos e serviços financeiros, elas estão também muitas vezes com soluções de Pix, isso faz com que elas estejam integradas em algo maior do mercado financeiro, e Open Finance e todas essas outras peças que encadeadas vão conseguindo destravar criação de novos modelos de negócio e muitas novas possibilidades para o ponto de vista do consumidor em estar acessando serviços financeiros de formas bem diferentes aí do que ele estava acostumado anteriormente. Cara, muito legal. E aproveitando o gancho nessa questão, a gente sempre tem aquele movimento que a gente fica olhando, que o pessoal comenta, fintech é o fim dos grandes bancos, né? E aí a gente já tá olhando o Embedded Finance e questionando, isso é o fim dos bancos? Eu particularmente não acho que seja o fim dos grandes bancos, acho que é uma transformação. Mas e aí a pergunta que fica é, qual que é o impacto que você vê, né, do Embedded Finance para esses grandes players que a gente tem, principalmente aqui no mercado brasileiro? São dois tipos de impacto principais. Primeiro é mais concorrência, né, do ponto de vista direto. Mas, do outro jeito, por outro lado, é uma grande oportunidade, porque muitas dessas instituições financeiras, e a gente olha até o cenário norte-americano, começam também a atuar nesse mercado e falar, por que eu não posso ser o provedor? Então eu chego mais longe, de certa forma, né? Ele destrava a possibilidade, ele é um enabler para uma varejista, para uma empresa de telefonia, somente para players muito parrudos, então ele pode chegar e estar ali no background com toda a sua expertise, e no final das contas também participando do jogo, né? E aqui no Brasil, vários players de médio porte já entenderam isso, que isso pode ser um grande mercado, e já estão ali cavando esse tipo de nova área aí dentro dos seus negócios. E eu entendo que vai ser meio que uma questão de sobrevivência para o provedor de médio porte, isso vai ser, quem não está fazendo agora, em algum momento vai acabar fazendo, e eu tenho visto vários casos aqui no Brasil, como acontece também nos Estados Unidos, e os players de grande porte também, de alguma forma, também vão acabar se conectando nisso. E olhando até no mercado internacional, você vê grandes bancos como o Goldman Sachs, que é um banco de investimento, mas sim também está
está muito em deals de Embedded Finance, inclusive foi um dos players que ajudou aí a botar de pé os produtos financeiros da Apple, né, com Apple Card e outras soluções. Então, eles estão ali viabilizando essa possibilidade, entenderam, o BBVA também lá na Espanha já entendeu isso, então é uma questão de tempo até que a gente tenha também alguns bancos brasileiros grandes entendendo que não dá para fugir desse cenário e isso pode ser bastante representativo em termos de receita no futuro. Agora, Bruno, para os empreendedores que estão nos ouvindo, né, assim, a gente fala da Embedded Finance, empresas de diferentes setores podem embutir serviços financeiros e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens disso, né? Mas qual que é o momento certo? Existe um momento adequado para embutir serviços financeiros na jornada, né, de desenvolvimento da empresa? Tem alguma regra? O que você falaria para as empresas, de modo geral? Bom, a gente tem até um relatório do pessoal do fundo Andreessen Horowitz, né, que eles falam que praticamente qualquer empresa vai poder ser uma fintech no futuro. Eu acho que isso é olhando para um cenário mais extrapolado. Eu acho que assim, tem casos de pequenas e médias empresas que, né, principalmente micro e pequenas empresas, eu acho muito difícil. Mas quando você tem um porte grande, em muitos casos você pode estar deixando dinheiro na mesa, caso você não esteja olhando para esse mercado. Então, assim, eu vejo que se você é uma empresa de grande porte, olhando também não só B2C em especial, mas também B2B, muitas oportunidades, já vale essa reflexão sobre como o modelo de negócio de vocês pode ser aderente a essa nova realidade. Eu não digo todo mundo, qualquer um, mas a gente já tem diferentes níveis, mas eu olharia primeiro, nesse momento que a gente está passando, grandes empresas, se elas não estão olhando para isso, elas estão podendo potencialmente perder um bonde importante que vai garantir aí mais receitas e outros benefícios menos óbvios do que simplesmente receita financeira adicional ali no seu balanço, né? Cara, muito legal. Acho que caminhando aqui para o nosso fim também, né, para o encerramento desse nosso episódio, Bruno, como que você enxerga a relação do Embedded Finance e o Open Bank, ou Open Finance, enfim, como a gente está chamando aqui no Brasil, esse processo, né, de abertura dos dados que sempre foram do consumidor final, mas que ficavam, né, naquele monolito que era aquele banco. Você tinha aquela velha desculpa, não, eu estou no meu banco, eu preciso aproveitar os serviços que está ali, porque se eu sair desse banco e for para o outro, eu tenho que começar todo o meu relacionamento. Como é que você vê essa relação e os poderes que o consumidor, o cliente final e talvez até as empresas ganham, né, com essa relação e com toda essa inovação que a gente vem vendo o Bacen, né, o nosso regulador, proporcionar no mercado? Acredito que a gente tem mais destravamento de valor, né? Lembrando que para participar do Open Finance no Brasil, você tem que ser uma instituição regulada. Então, às vezes, tem que ver se o seu provedor de Banking as a Service ele está, de certa forma, plugado lá, né? Então, isso a gente ainda tem uma curva ainda de evolução do sistema como um todo. Mas, entendendo que esse sistema esteja maduro, a gente tem essa possibilidade de maior personalização. Você consegue, sim, com esse acesso, né, com sentido aí dos dados financeiros do cliente, já ter bastante insumo para conseguir personalizar ofertas. E se você é um player do segmento de varejo, ou de telefonia, ou de diferentes outros segmentos, você ainda pode ter mais uma camada ainda de entendimento do cliente do ponto de vista de consumo, seja um consumo do varejo, seja um consumo nas suas necessidades de educação ou de, enfim, diferentes outras realidades, e juntar uma coisa com a outra e conseguir destravar e criar soluções que poucos aí conseguiriam, né? O maior exemplo que eu dou também de Embedded Finance, extrapolando para essa realidade que em algum momento vai encontrar a Open Finance, a gente vê, por exemplo, players como o iFood, né? Hoje, uma realidade onde um iFood passa também, além de ser assim, absolutamente essencial dentro da vida de um restaurante para estar fazendo com que ele tire mais pedidos e consiga vender para um público mais amplo, ele já tem esse conhecimento, ele agora já oferta crédito, então já tem produtos financeiros e daqui a pouco ele tem uma visão muito melhor do que um banco, por exemplo, para uma concessão de crédito só por estar no dia a dia da operação. Assim como a Donus, que é o braço financeiro ali da Ambev, prestando crédito de produtos financeiros para bares e restaurantes. Então, a gente já tem um conhecimento específico grande, eles sabem qual a nota que o cara tem, quanto tempo demora, se falta produto ou não, tudo isso é input. E quando você ainda conecta isso com a realidade de Open Finance, aí é muita informação rica que colocam eles, alguns caras de nicho, em um outro patamar comparado aos tradicionais, né? Bruno, cara, eu tenho muito a te agradecer pelo tempo, a dedicação, a paciência de vir aqui trocar essa ideia com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio da segunda temporada. A gente aprendeu muito no ano passado. Esse ano a gente tá começando aqui com chave de ouro com você. Cara, tô muito, muito feliz por você ter vindo, ter cedido seu tempo. Então fique super à vontade para fazer aí o seu fechamento, se despedir do público aí e passar seus contatos, como a galera pode te achar. Muito, muito obrigado mesmo pela tua participação, meu cara. Maravilha, foi um prazer poder falar disso. Eu acho que o recado que eu deixo é assim, pessoal, as fronteiras, né, do mercado financeiro
financeiras estão ficando muito mais tênues, né? Assim, a coisa está começando a ficar muito conectada e isso abre muitas possibilidades. Então, fico bastante feliz de ver que, se antes a gente olhava só bancos de um lado, fintechs do outro lado, agora a gente tem bancos, fintechs e mais uma gama de outros potenciais provedores de serviços financeiros que vão deixar a vida da gente mais fácil, potencialmente também com custos mais acessíveis nessa realidade. Então, muito feliz de ver isso acontecendo por aqui, né? E para poder me acompanhar, eu tô nas diferentes redes, bastante ativo no LinkedIn, então procurar Bruno Diniz ali, vai dar para me achar. E o arroba de Twitter e Instagram é Bruno E de Escola, V de Vida Diniz. Bruno EV Diniz. Aí também vai estar mais algumas opiniões minhas também nessas redes, tá? Mas prazerzaço falar com vocês aqui também, poder estrear essa nova temporada. Obrigado a todos aí que nos ouviram aí nesse primeiro episódio da segunda temporada. Nós falamos com o Bruno Diniz, especialista em inovação financeira, sócio fundador da Spirale. Falamos sobre Embedded Finance, um assunto que é tendência no setor financeiro, né, e vem crescendo bastante. E a gente vai falar ainda sobre outros temas ao longo da temporada que se conectam com Embedded Finance. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Boa, pessoal. Quem quiser trocar uma ideia, saber mais sobre o podcast, basta procurar Transfira ou FinSiders nas redes sociais e enviar uma mensagem pra gente pelo LinkedIn. Até a próxima.